Olá, esta é a minha segunda conversa sobre o meu livro 52, do mítico Cristo da Fé ao Jesus histórico. Os 4 Evangelhos em 5 volumes, finalmente desencriptados. O livro suscita muitas perguntas, como vos disse da primeira vez, e também suscita muitas reservas. Até hoje ainda não houve nenhum canal de televisão, nenhum jornal que quisesse conversar com o autor sobre este livro, ou que pura e simplesmente se referisse ao livro, mesmo sem falar com o autor. Toda a gente foge deste livro, quando toda a gente devia acolher este livro. Ele deveria estar traduzido em todas as línguas em que a Bíblia está traduzida, precisamente para ajudar a desfazer o que de mal a Bíblia tem feito nas nossas mentes. Porque Jesus histórico, de que fala, de que testemunha este livro, é morto em nome da Bíblia. E se é morto em nome da Bíblia, e para se cumprir a Bíblia é intrinsecamente má. Todos os seus livros são intrinsecamente maus. Os próprios evangelhos que estão lá, e não deviam estar, só estão lá porque são lidos à letra. Quando eles estão escritos em linguagem encriptada, da clandestinidade. E por isso a mensagem é tão revolucionária. Foi preciso encriptá-la. E este livro vem desencriptar os evangelhos. E por isso põe a nu o projeto político de Jesus histórico, que foi assassinado, crucificado, exatamente porque ele próprio, ao ser mesmo como judeu genuíno, percebeu que a Bíblia davídica já levava 1000 anos. Era um livro com um Deus falso, um Deus todo-poderoso. É sempre um Deus falso. E por isso foi contra a própria Bíblia. E em nome da Bíblia, os sumos sacerdotes exigem ao Império Romano que o mate, que o crucifique, para que ele fique maldito e nunca mais o seu nome seja pronunciado. E não como mais foi. E, sobretudo, nunca ninguém conheça o seu projeto político. E não conhecem. 2000 anos depois, não se conhece. Este livro vem divulgá-lo. E então, nesta segunda conversa, eu vou dizer para vós o texto da contracapa, porque o livro tem a capa e tem a contracapa. E na contracapa traz uma síntese que é muito importante. Eu vou lê-la e vocês percebem que é importante. E depois, ainda nesta conversa, digo-vos o índice do livro. E por aí também vão ver como tudo é diferente do que nos tem sido apresentado. Na contracapa o texto diz assim: nunca no país, na Europa e no resto do mundo se escreveu e editou um livro como este. Nunca. Fundamentado nos 4 Evangelhos canônicos, em 5 volumes, finalmente desencriptados. Lê-lo
debatê-lo e divulgá-lo é, por isso, um imperativo de consciência. Só assim poderá vir a florescer na história uma civilização outra, plena e integralmente humana, tal como Jesus Nazaré paradigmaticamente a pratica e anuncia entre meados do ano 28 e abril do ano 30, desde a Galileia, onde tudo começa, até culminar em Jerusalém, onde finalmente é traído e crucificado. Fica inequivocamente provado com este livro que todos os cristianismos, católico, romano, imperial incluído, são maus. E com eles todas as religiões. Pelo que o terceiro milénio desiste de uma vez por todas de ser cristão religioso e assume-se jesuânico, ou simplesmente não será. Este é o pequeno texto da contracapa. Eu sei que estou a dizer fazer afirmações tremendas, mas tenho de as dizer em consciência, porque estudei, estou bem fundamentado do ponto de vista da investigação histórico-científica, e este livro é a resposta e é a mensagem que este terceiro milénio, no seu início, precisa de conhecer profundamente e depois atrever-se a praticá-la. Porque se é assim, ou não será. E então, agora já esclarecidos mais sobre o exterior do livro, a capa e a contracapa, podemos voltar ou abrir o índice, que é muito pequenino, mas o índice diz-nos muito na sua pequenez. Começa com uma nota preliminar e depois diz introdução geral ao livro. Nesta introdução geral ao livro é apresentado o contexto histórico, social, histórico, cultural, religioso do tempo histórico de Jesus, o filho de Maria. Pronto, que nasce 5, 6 anos antes da era dita cristã e que deixa de ser era cristã para ser era comum. O C passa a comum e não cristão, e é o Jesus histórico que nos interessa. A introdução geral ao livro situa-nos naquele contexto em que Jesus histórico vive. Já há partidos políticos, já há o que há hoje, só com outros nomes. E também a cultura da época tem expressões próprias que é bom entender e que este livro tudo nos explica. Tudo nos explica. Por isso, é um livro que se lê apaixonadamente, ao mesmo tempo que nos interpela profundamente, até à raiz dos cabelos. Depois da introdução geral ao livro, que é o contexto histórico, social e político-religioso em que Jesus histórico vive e em que depois realiza a sua missão, uma missão militante, vêm os Evangelhos, os 4 Evangelhos em 5 volumes. Mas estão por esta ordem, imaginem. Evangelho de Marcos, Evangelho de João, Evangelho de Mateus,
Evangelho de Lucas, volume 1, Evangelho de Lucas, volume 2. E, no fim, bibliografia consultada. E é bastante. Da muita outra que eu estudei, mas que não coloquei aqui, porque esta era a mais fundamental. No total, o livro tem 382 páginas. 382 páginas. Como veem, pela ordem dos evangelhos, é tudo ao contrário do que está nos chamados Novo Testamento das Bíblias judeo-cristãs. Lá aparece em primeiro lugar Mateus. Aqui não. Aparece em primeiro lugar Marcos. Porquê? Porque o Evangelho de Marcos está hoje absolutamente garantido do ponto de vista histórico e científico que é o mais antigo de todos. Portanto, é o que deve abrir. E é também o mais histórico, o que está menos encriptado, digamos assim. Evangelho de Marcos. E nesse Evangelho de Marcos não há nada sobre o nascimento de Jesus. Porque na época a importância não estava no nascimento, estava na forma de se viver e de se morrer. E é por isso que toda a importância está na vida que a pessoa adulta leva, porque nascer é comum, é vulgar, é a coisa mais natural em toda a gente. Agora, depois de nascer, o que é que se faz com a vida que se recebeu? Isso é que é importante e é que é decisivo. E há uns que usam a vida que lhes foi dada para fazerem muito mal e há os que usam a vida para fazerem muito bem. Jesus é o exemplo de quem usa a vida para fazer só bem, exclusivamente bem. Evangelho de Marcos, Evangelho de João. E o de Mateus só aparece em terceiro lugar. E o de Mateus, como o de Lucas, vem precedido de dois capítulos, os dois primeiros capítulos que não estão nos originais. Foram acrescentados posteriormente para justificar a festa de Natal que as igrejas judeo-cristãs no princípio não tinham. Só celebravam a festa da Páscoa, como todos os judeus. Porque o judeu-cristianismo significa o judaísmo já com o Messias, que os judeus continuam à espera e que, afinal, os católicos, os cristãos, os católicos, também continuam à espera, segundo diz o credo. Há de vir julgar os vivos e os mortos. Há de vir, há de vir, mas pelos bichos nunca mais vem, nem virá, porque isso é tudo um mito. É tudo um mito. E depois está o Evangelho de Lucas, volume 1 e volume 2. O volume 1 dá-nos testemunho de Jesus histórico do seu projeto. E é muito subversivo, bonito, muito belo, porque está desencriptado. Aqui neste meu livro está desencriptado e a gente entende. Então, o que é que está escrito? E no segundo volume, se do primeiro volume dá testemunho de Jesus histórico e do que lhe fazem, como ele acaba na morte crucificada, no segundo volume diz o que é que fazem a Jesus histórico depois da morte dele. E saem as coisas mais absurdas, mais horríveis. É o crime dos crimes, que é aquilo que no Novo Testamento está chamado livro dos Atos dos Apóstolos. E não há, nunca houve um livro dos Atos dos Apóstolos. O que há é o segundo volume do Evangelho de Lucas a desmontar, portanto, a desvendar o que o grupo dos 12 e os outros fizeram a Jesus depois de o apanharem morto. E isto é terrível, é horrível. O meu abraço e o meu beijo.